Eu quero te convidar a abrir a palavra do Senhor, 1 aos Coríntios, capítulo de número 12. Nós temos hoje a honra, o privilégio de sentar à mesa, de ter essa celebração tão linda, de ser convidado a tomar o cálice, partir o pão. E eu quero fazer isso nessa manhã com você, tenho essa honra, esse privilégio. Queria ler com você o texto de 1 aos Coríntios, capítulo de número 12, a partir do verso 25. O meu filho Davi tem vivido uma fase de investigação. E ele tem perguntado muitas coisas para mim a respeito da minha história. Semana passada ele pegou um rolo de papel higiênico, fez um microfone e saiu entrevistando todo mundo na escola, os professores, os colegas. E ele perguntou onde eu conhecia a mãe dele, como foi isso. Ele tem perguntado coisas a respeito do irmão que ele não conheceu. Isso me fez olhar muito pelo retrovisor da história e perceber o lugar que a igreja e o povo de Deus têm na minha vida. E ao lembrar dessas coisas, o Espírito Santo foi trazendo memórias ao meu coração. E eu tenho uma pergunta que tem me queimado nesses dias: o que é a igreja para você? O que é a igreja para mim, Roger? E eu tenho olhado para trás e visto o papel que a igreja cumpriu na minha vida, de lacunas que eu carregava. E eu quero repartir essa pergunta com você nessa manhã. O que é a igreja para você? Nós estamos na ceia, irmãos, a ceia da comunhão, a festa ágape, a festa do amor. E nós fazemos isso em comunidade, aqueles que se chamam pelo povo de Deus, aqueles que são igreja de Deus. E a pergunta que eu reparto com você é: o que é a igreja para você? Eu confesso que durante algum tempo a igreja foi o refúgio para mim, onde eu me escondia, onde eu me encontrava o abraço, o acolhimento. A igreja já foi para mim um pronto-socorro para onde eu corria. A igreja já foi para mim um programa dominical. A igreja já foi para mim uma sala de aula. O que é a igreja para você? E esse texto fala a respeito disso. O apóstolo Paulo responde o que era a igreja. Verso número 25. Para que não haja divisão no corpo, mas que os membros cooperem com igual cuidado em favor um dos outros, de maneira que se um membro sofre, todos sofrem com ele. E se um deles é honrado, todos os outros se alegram com ele. Ora, vocês são o corpo de Cristo e individualmente membros desse corpo. A uns Deus estabeleceu na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro mestres, depois operadores de milagres, depois os que têm dons de curar, outros de ajudar, outros de administrar, outros de falar em variedade de língua. Será que todos são apóstolos? Será que todos são profetas? Será que todos são mestres? Será que todos são operadores de milagres? Todos têm dons de cura? Todos falam em línguas? Todos têm o dom de interpretar línguas? Entretanto, procurem com zelo os melhores dons. Como igreja de Jesus, como comunidade, nós temos, mediante esse texto, pelo menos 2 grandes desafios na caminhada com Jesus. E em razão disso, na nossa caminhada em comunidade. O verso de número 27 diz que nós somos do corpo de Cristo e individualmente nós somos membros desse corpo. Alguns dias atrás o pastor Claudinei ministrou uma palavra sobre a figueira estéril. E lendo esse texto, partilhando no pequeno grupo, o irmão disse algo que eu não havia percebido e mexeu muito conosco naquela reunião. Ele falou: gente, é uma figueira no meio das videiras. Era apenas uma figueira. E talvez essa figueira olhava para aquelas videiras, dando o seu fruto, dando a uva. E ela dizia assim: eu quero dar uva também. É da uva que traz a alegria, traz a satisfação. A uva é simbólico. E talvez por isso a figueira, se comparando, tendo inveja, ela deixou de produzir, porque ela estava no mesmo terreno, ela estava exatamente no mesmo local que as videiras.
Eu não tinha percebido isso, querido. Era uma figueira rodeada de videiras. Nós temos o desafio de, nessa manhã, nesse culto coletivo, perceber que Jesus olha para você. Jesus olha para as suas dificuldades. Jesus olha para a sua lágrima caindo, para a sua adoração espontânea. Jesus olha, mesmo num corpo como esse, mesmo numa reunião de pequeno grupo, Deus olha para nós individualmente, pessoalmente. A nossa coletividade não nos é, a nossa individualidade, aquilo que somos como pessoa, não é diluído num espaço como esse, irmãos. Nós temos uma digital que é única. Ninguém tem uma digital igual à sua. Mas o texto diz que, em razão da nossa diversidade, em razão da nossa pessoalidade, Deus derrama dons, talentos em cada um de nós. Nessa manhã, tenha certeza de que Deus derramou dons sobre a sua vida. O Espírito Santo veio sobre nós e derrama dons, não dons para que a gente se basta em si mesmo, mas na nossa pessoalidade, na nossa individualidade, a gente possa, como diz o texto, servir o outro, fortalecer esse corpo. E nós temos talvez um desafio como discípulos de Jesus, que é muito maior. O verso de 25: para que não haja divisão no corpo. Nós temos o desafio de perceber que Deus nos olha, conhece as nossas quedas, as nossas fragilidades, mas Ele espera de nós que nós caminhemos em unidade, para que não haja divisão no corpo, e que os membros cooperem com igual cuidado em favor um dos outros. Em linguagem esportiva seria assim: se o time está ganhando, todo mundo se alegra. Se a vitória veio, todo mundo consegue celebrar no fim daquele jogo. Mas quando nós perdemos, ou quando alguém se machuca, nós nos entristecemos juntos. No time de Deus não tem boicote contra o técnico, irmãos. Não tem jogador chinelinho. Os estudiosos da modernidade dizem que duas coisas nos definem atualmente. Irmãos, ouçam nessa manhã: pessoas que não têm compromisso com o Evangelho, que não olham na perspectiva do reino. Duas coisas nos definem na modernidade: o isolamento e a impessoalidade. Os estudiosos dizem que nós, embora estejamos cada vez mais próximos geograficamente, o Brasil hoje reúne 160 milhões de pessoas em 0,5% da sua geografia. Nós estamos próximos, nós moramos em condomínios, nós moramos em conjuntos habitacionais com 600 casas. Nós estamos próximos geograficamente, mas cada vez mais isolados. Nós deixamos de conhecer o nosso vizinho, nós não sabemos o nome dele e nem queremos saber. Essa é uma constatação dos sociólogos, irmãos. Um professor disse que a nossa atitude é atitude blasé, é começar a olhar o outro com indiferença. O que esse professor está dizendo é o que o pastor Marcos diz, que nós passamos a olhar as pessoas como se fossem árvores, parte do ambiente. Nós somos indiferentes às pessoas que parecem árvores, que estão ali plantadas desde sempre. A igreja de Corinto, irmãos, ela gostava muito de debater. Eles escreviam teses sobre o que poderia comprar no açougue. Mas os casamentos, irmãos, estavam destruídos naquela comunidade.
a ponto do apóstolo Paulo dizer: olha, eu estou sabendo que tem um enteado que está deitando com a esposa do seu pai. Os coríntios gostavam de debater teologia, irmãos. Se identificavam como discípulos de Paulo, de Pedro, de Apolo, mas não conseguiam experimentar esse sentimento de comunidade, de perceber que são corpo. Irmãos, eles se embriagavam na ceia. Quem chegava primeiro enchia o bucho, quem chegava atrasado não tinha mais o que comer. É para essa igreja que o apóstolo está escrevendo, dizendo assim: olha, se percebam como corpo, busquem essa unidade. E eu sei, irmãos, talvez você esteja pensando no seu coração: em nome dessa unidade eu já fui machucado, em nome dessa unidade milhares de homens foram mortos à espada, em nome dessa unidade mulheres foram queimadas na fogueira, em nome dessa unidade muitas pessoas ficaram pelo caminho. Eu sei disso, irmãos, e eu não nego isso. E talvez existam partidos políticos que têm muito mais unidade do que nós. Basta a gente ver a quantidade de denominação que existem, quantas placas, quantos ministérios. Existem no Brasil pouco mais de 30 partidos políticos. E quantas igrejas, irmãos, existem na nossa cidade? Talvez as ONGs realizem um trabalho, do ponto de vista social e econômico, muito mais relevante do que nós como igreja. Talvez a empresa que você trabalha utilize melhor, muito melhor o dom que Deus te deu, em benefício da empresa, do serviço público, do que o seu ministério. Mas sabe uma coisa que os partidos políticos, as ONGs, as empresas, as grandes corporações não podem e não farão? Eu quero ler com você o capítulo 13, que é a continuação desse texto. Capítulo 13, talvez o apóstolo Paulo se cansou de doutrinar, de dizer o que deveria ou não deveria fazer para o povo, e ele diz algo: eu preciso mostrar a vocês um caminho que é mais excelente. Se vocês não entenderem isso aqui, todo o resto não fará sentido. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se eu não tiver amor, eu serei como o bronze que soa, ou como o símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios, toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar os montes, se eu não tiver amor, eu nada serei. Ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que eu entregue o meu corpo para ser queimado, se eu não tiver amor, isso de nada me adiantará. O amor é paciente, é bondoso. O amor não arde ciúmes, não se envaidece. O amor não é orgulhoso, não se conduz de forma inconveniente, não busca os seus interesses, não se irrita, não se ressente do mal. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba. Havendo profecias, desaparecerão. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, passará. Pois o nosso conhecimento, o nosso amor, irmãos, é incompleto. E a nossa profecia é incompleta. Mas quando vier o que é completo, então o que é incompleto será aniquilado. Quando eu era menino, eu falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Mas quando cheguei a ser homem, eu desisti das coisas próprias de menino. Porque agora vemos como no espelho, de forma obscura, depois veremos face a face. Agora o meu conhecimento é incompleto, depois conhecerei como também sou conhecido. Agora pois, permanecem no fim de tudo a fé, a esperança e o amor. Entre essas três, porém, qual é o maior? Você pode dizer qual é o maior, irmãos? O amor.
Jesus, quando questionado, dá uma aula para a gente, resume a lei. Jesus diz: ame ao Senhor sobre todas as coisas, e o próximo como a ti mesmo. Quando eu lembro desse texto, me vem uma experiência à mente, num orfanato, visitando as crianças. Uma menininha se afeiçoou a mim e minha esposa, e ficou ali conosco durante toda a tarde, não saía do colo da Letícia. E já perto da hora de ir embora, aquela menina começou a dizer que sabia lavar, sabia passar, sabia limpar a casa. E aquilo nos doeu assim, porque ela estava dizendo assim: olha, eu posso retribuir. Se vocês me levarem daqui, eu posso retribuir. Nós não amamos os nossos filhos, irmãos, porque eles nos ajudam a cuidar da casa. Nós não amamos o nosso filho porque ele contribui financeiramente, ou paga água, ou paga luz. Nós amamos porque são filhos. E Jesus, quando está perto de completar o seu ministério na terra, ele muda o paradigma. Não se trata mais de amar como a nós mesmos, porque esse nosso amor, irmãos, ele é egoísta, ele é mesquinho, ele espera do outro. Jesus diz que ame como eu vos amei. O parâmetro muda, irmãos. O parâmetro muda, porque não é mais o nosso amor. Você sabe, irmãos, existem 3 conceitos de amor: o amor filéu, da amizade, o amor eros, esse que nós vivemos, e muitos se perdem nesse amor erótico, insano. Quantas pessoas são destruídas pela paixão de um amor eros. Existe um amor que só pode vir de Deus, irmãos. É o amor ágape, aquele que ama. Jesus diz: ame como eu amei vocês, a ponto de derramar o seu sangue na cruz por você. Nós vamos ceiar, irmãos. Você, individualmente, através desse amor, você tem a capacidade única de impactar e mudar vidas, irmãos. Através desse amor ágape. E eu percebi, irmãos, que a igreja para mim é uma família. Pensando sobre isso, o que é a igreja para mim, eu percebi que a igreja é uma família. Eu poderia citar muitas coisas, irmãos, mas foi um lugar onde eu fui amado, um amor que eu nunca poderia retribuir, onde eu recebi investimento, palavras. E eu lembro de, até hoje no meu coração, aconselhamentos, advertências que eu recebi, sendo discipulado, sem saber que eu estava sendo discipulado. E eu lembro, aquelas palavras ecoam no meu coração, e eu percebi que a igreja é uma família, com todos os desafios do que significa ser família. Todos. Quando a gente é criança, irmãos, a minha filha tem 4 anos, e ela diz: você faz mamar para mim, papai? Você pode colocar suco para mim? O pronome que ela conjuga o tempo todo é você, você, você. Porque ela ainda é dependente. Meu filho tem 10 anos e ele está na fase do eu sei. O pronome que ele conjuga o tempo todo é eu sei fazer, eu faço. Eu sei tocar violão. De onde você sabe tocar violão, Davi? Eu sei, pai. Quem te ensinou? Não sabe nada, cara. Eu sei, pai. Ele sabe de tudo, irmãos. Mas quando a gente cresce, irmãos, a gente passa a conjugar um terceiro verbo: nós podemos fazer. Nós podemos juntos pagar a conta do irmão do nosso pequeno grupo. Nós podemos juntos comprar um óculos. Nós podemos juntos pagar uma consulta. Estou dizendo de coisas, irmãos, que nós vivenciamos nos pequenos grupos. Eu sozinho não posso. Eu não procuro o pastor e falo: você tem que resolver, pastor. Eu digo: não, nós podemos.
Nós podemos fazer uma galinhada, nós podemos fazer uma feijoada, nós podemos. Quando eu era menino, eu falava como menino, pensava como menino, discorria, mas quando eu me tornei homem, deixei as coisas de menino. Quero te convidar a ficar de pé nessa manhã. Quero chamar as irmãs que vão servir a ceia. Eu queria que você colocasse sua vida diante de Deus. Há unidade na diversidade, irmãos. Possivelmente, irmãos, nós não conversamos sobre isso, mas eu, o pastor Marcos, o pastor André, possivelmente votamos em candidatos à presidência bem diferentes. Possivelmente. Isso nunca nos foi um problema, irmãos. A gente brinca a respeito disso. Porque é possível ter unidade em meio à diversidade. Se Deus fez de você uma figueira, produza figos, irmãos. Se você é uma videira, produza uva. Se você tem dom de ensinar, ensine. Se você tem dom de curar, cure. Porque esses dons foram derramados sobre você, para você abençoar quem está ao seu lado. Eu queria que os irmãos entregassem os elementos da ceia, nós vamos orar.